O nadador pode melhorar o seu alinhamento em 3 níveis diferentes: o corpo, as pernas e os braços. A colocação na água é essencial. Se o nadador ocupa muito espaço no plano vertical, acontece uma frenagem, diminuindo a sua velocidade. Tecnicamente, o corpo do nadador deve contornar a superfície da água. O nadador também deve prestar atenção no seu alinhamento lateral, pois o desalinhamento lateral aumenta o espaço ocupado em largura. Durante sua extensão, o nadador não deve cruzar o eixo central do seu corpo. Se o braço cruzar esse eixo, o nadador ocupa mais espaço. O rolamento do tronco também afeta o alinhamento lateral, pois quando não acontece o rolamento, o nadador é obrigado a ter uma braçada mais larga para manter as mãos fora da água, gerando assim um desequilíbrio, causado muitas vezes pela falta de contração do abdômen, interrompendo também o alinhamento lateral. E como os músculos do core ajudam a manter esse alinhamento, uma boa preparação física ajuda a fortalecer os músculos e a estabilizar o tronco. Alinhamento da braçada. O movimento da braçada não deve impedir o progresso na água. Bater demais na água atrapalha o alinhamento vertical e também o alinhamento lateral. Mesmo um detalhe como a posição dos pés afeta o alinhamento na água. É durante o retorno que o nadador deve estar mais atento ao alinhamento dos braços. O braço deve estar alinhado com a superfície da água. É importante evitar um ângulo entre a superfície da água e o braço durante a reentrada. O alinhamento também é interrompido se o punho estiver quebrado à medida que o braço avança na água, pois a mão deve deslizar sobre a superfície da água. A reentrada também deve estar alinhada com o eixo de deslocamento, pois quando a reentrada está fora da largura dos ombros, aumenta a resistência. Nadar bem é ser capaz de gerenciar o alinhamento e a propulsão durante a mesma ação. 2 fatores para uma boa técnica da natação. Por um lado, um bom alinhamento e por outro, uma propulsão eficaz. Para projetar para frente, o nadador orienta seus suportes para trás. O erro mais comum é desorientar os suportes, seja na parte inferior ou em direção à superfície. Nadadores experientes usam todo o antebraço e a mão para se impulsionarem para frente. É importante que o antebraço seja de 90 graus para o fundo da piscina. Nadadores iniciantes tendem a atirar com os cotovelos primeiro e usam apenas a superfície da mão. Ao nadar dessa maneira, os braços tendem a girar no vácuo, não promovendo assim um bom deslocamento, resultando em uma pequena distância por ciclo de braçada. Usando adequadamente o antebraço, o nadador se move sobre um ponto de apoio que é fixo. Se a trajetória da mão estiver muito longe do eixo central, haverá perda de força. É importante que a mão siga um caminho retilíneo, que fica sobre o eixo dos ombros.
Se o antebraço estiver bem posicionado, o cotovelo inevitavelmente se deslocará para fora. Bons nadadores permanecem relaxados durante a maior parte do ciclo e só contraem os músculos durante a tração submersa. Os corpos de água são pulsados para trás e podemos identificar duas fases de propulsão. A maior parte da propulsão para frente é gerada pela primeira fase de propulsão. Como a água é um meio muito denso, é essencial ter uma propulsão contínua, evitando o tempo de inatividade entre as fases de propulsão. Um exemplo contrário é quando o ciclo de braçadas entra numa inércia, onde acontece um rastreamento capturado. O disparo de energia usada para reiniciar a velocidade após cada tempo de inatividade pode tornar esse estilo ineficaz. Em todas as braçadas, uma propulsão efetiva de uma orientação correta, o uso dos bons músculos no momento certo e na continuidade. Respiração. Respirar bem é essencial em todas as atividades esportivas. Diminui o estresse, aumenta o ritmo, diminui a fadiga e melhora a sua resistência. É mais fácil ter um ritmo de braçada constante se a respiração for regular. Se o nadador bloquear seus pulmões, o suprimento de oxigênio torna-se insuficiente e causa estresse e fadiga. Essa fadiga muscular ocorre uma tensão nos músculos, reduzindo a distância do ciclo de braçada. A ação respiratória consiste em duas fases: inspiração e expiração. A ação da respiração deve ser feita sem interrupção. A expiração demora mais que a inspiração. É essencial exalar enquanto o rosto está na água, de modo a minimizar o tempo gasto no lado. Bloquear a respiração submersa força o nadador a expirar e respirar na superfície. Portanto, o tempo de respiração deve estar em harmonia com o mergulho. É por isso que o tempo do nadador está na água. O tempo gasto no lado é mínimo. Respirar deve ser coordenado com o rolamento do corpo. A passagem da mão na frente do nariz é uma boa referência para iniciar o movimento da cabeça. A rotação da cabeça pode atrapalhar o alinhamento e a propulsão. Ao aumentar o ângulo de rotação da cabeça, a frenagem aumenta. Se o nadador virar a cabeça cedo demais, ele terá que levantar a cabeça para tirar a boca da água. Com o tempo, é possível respirar no cavalo da onda e reduzir o ângulo de rotação da cabeça. Quando a respiração é feita corretamente, uma parte do óculos permanece sobre a água. A cabeça deve estar alinhada quando a propulsão começa. Se a cabeça voltar para a água mais tarde, afetará diretamente a orientação da braçada, tornando o nado menos eficaz. Muito bem, siga as orientações, continue melhorando a sua técnica. Um grande abraço, professora Daniela.